Boa tarde, tudo bem com vocês? Como vocês têm passado? Como passaram a semana? Tudo bem? Eu espero que estejam todos bem. Hoje a nossa live vai falar sobre como estimular a coordenação motora da criança, tá? Então eu vou dar bastante dicas, desde bebezinhos, né? Vou passar por toda a primeira infância, todas as fases. Então eu espero que você esteja aí comigo, esteja até o final, para você conseguir ter todo o conteúdo, tá bom? E qualquer dúvida pode ir digitando para mim aí no chat. Eu também estou transmitindo pelo YouTube, então se você quiser visualizar, né, os slides que eu tenho aqui disponível, então você pode entrar no meu canal no YouTube, e pelo YouTube você consegue visualizar, porque pelo Face, pelo Instagram a gente não consegue compartilhar a tela, tá bom? Então, se você quiser ver os slides, é só acessar lá o nosso canal no YouTube, Aprender com Afeto, você vai ver minha foto, aí você entra, você consegue ver, tá bom? Eu estou compartilhando lá também. Então, vamos começar, pessoal? Para quem não me conhece, eu sou Cláudia Felício, sou pedagoga, eu trabalho com desenvolvimento infantil. Então, eu tenho experiência de sala de aula há mais de 12 anos. Então, nessa minha história, né, com a educação, há mais de 12 anos, eu vi muitas fases da criança, vivenciei muitas fases da criança. E então, eu tenho bastante experiência e consigo falar, né, de todas as fases da primeira infância. Então, desde de comecinhos, bebezinhos, até chegar lá na fase da alfabetização, né? Então, a gente vê que todas as habilidades que a criança ela desenvolve durante a primeira infância conta muito quando a criança chega lá na fase escolar, né? Na fase da alfabetização, que é a fase que é onde já começa a aprender a ler, a escrever. Então, às vezes, a gente não dá muita importância para isso, né? Para essas habilidades, mas elas são desenvolvidas no comecinho da vida da criança, bem no início. Então, a gente precisa ter esse olhar, a gente precisa ter esse conhecimento. Então, a minha proposta é essa, vir aqui, dar informação, né, alertar o que é preciso fazer, como a gente pode, através da nossa interação com a criança, desenvolver essas habilidades, que a criança precisa tanto de nós, né, tanto das nossas interações, ela precisa tanto do nosso afeto, do nosso conhecimento, né, do nosso olhar para ela. Então a gente precisa estar atento a isso, tá bom? Então hoje o nosso tema é estimular a coordenação motora. Vocês sabem o que é a coordenação motora? Você sabe o que é? Você tem conhecimento? Você está estimulando a sua criança? Você acha que você consegue contribuir com a sua criança, né? Então, tudo isso nós iremos falar aqui. Então, eu vou começar a colocar algumas dúvidas, que são dúvidas frequentes que eu vejo, né? Que eu vejo como que às vezes as famílias, elas têm essa preocupação. Elas querem ajudar, porém, não sabem como, não têm esses recursos, né? Não têm essas estratégias, essas técnicas, mas é coisas do dia a dia, simples, né, que a gente consegue fazer e ajudar muito a nossa criança, tá bom? Então vamos lá, pessoal, algumas dúvidas que eu recebo. Bom, você sabe estimular a coordenação motora da sua criança? Então você sabe primeiro o que é e como estimular, né? Como que eu consigo estimular essa habilidade, né, dessas partes que a criança precisa tanto desenvolver? Como que eu consigo ajudá-la? E você sabe quando começa? Quando eu tenho que começar? Será que eu tenho que esperar minha criança ter uma certa idade? Será que tem um tempo, tem um momento certo, né? Quando eu tenho que começar a estimular essa coordenação motora da minha criança? E que estratégias eu devo usar? Como que eu posso, né, ajudar a minha criança a se desenvolver? De que maneira? Quais são as estratégias que eu posso usar? E o que é esperado para cada fase, né? Então, a cada fase da criança, desde o seu nascimento, ela vai passando por um processo, por uma fase, né?
e como que cada fase, o que é esperado em cada fase, né? Então a gente sempre fala isso, não comparar, mas a gente saber que para certas fases já se espera uma aquisição de alguma habilidade, né? Já se espera que a criança já esteja andando, falando, esses tipos de habilidades que a gente espera da nossa criança. E você conhece quais são essas habilidades, em que fase, né? Tudo isso nós iremos falar aqui hoje, tá? E o que você também pode fazer através do seu convívio com a criança para contribuir para o desenvolvimento motor dela? Então, é essa, né, a minha proposta. Fazer com que os pais, né, os cuidadores, as pessoas que estão diretamente ligadas com a criança no seu dia a dia, interajam com ela de uma forma que ajude ela, né, a se desenvolver através do convívio do dia a dia, não é? Não precisa eu ter formação, eu não preciso ser professora para eu ensinar coisas para minha criança. Minha criança aprende muito comigo. A criança ela aprende muito com a família. Ela aprende muito com o convívio das pessoas com que ela vive, no ambiente onde ela está. Então a gente tem que pensar na nossa forma de agir, de interagir, né? De proporcionar o melhor para nossa criança, certo? Então vamos agora explanar o que é a coordenação motora. Então a coordenação motora, gente, é tudo que faz parte dos movimentos, né? Então a capacidade do corpo de se movimentar, né? De ter essas habilidades mais finas que a gente fala. Então tudo isso faz parte da coordenação motora, olha lá. Então a capacidade que o corpo tem de desenvolver um movimento é chamada de coordenação motora, certo? Pular, né? Então as atividades que a nossa criança faz, ó, pular, correr, andar, saltar. Essas são habilidades motoras que a gente fala que faz parte da coordenação motora grossa, né? Que são as mais amplas. E tem a parte fina também, eu vou entrar em detalhe, vou explicar tudo para vocês, tá? A parte mais fina seria o bordar, né? Que a gente tem esse movimento com a mão, que é esse movimento de pinça que a gente fala, né? Que é tão importante a gente desenvolver na criança desde pequenininha. Então, por isso que a gente fala, né? Vamos desenvolver a coordenação da criança, vamos colocar ela em atividades que façam ela fazer esses movimentos, porque são os nervos da nossa mão, né? Precisam ser desenvolvidos, eles precisam ter essa habilidade desenvolvida, certo? Então, habilidades como bordar, desenhar, recortar, né? Nos remete a ter muita coordenação motora, não é verdade? Muita habilidade ali, né? Pra gente poder fazer os movimentos. Então, esses movimentos mais finos, a gente fala que é a coordenação motora fina. Tudo isso eu vou explicar para vocês aqui hoje, tá bom? Então, é possível observar a coordenação motora nas crianças desde pequenininhas. Então, desde o pequenininho, recém-nascido, né, pequenininho, que ele começa a querer pegar, né? Ele começa a ter os seus movimentos, ele começa a sentir que ele faz parte, né? O que faz parte do corpo dele? Porque quando a criança nasce, gente, ela não sabe que o pezinho faz parte, a mãozinha faz parte. Isso ela vai descobrindo. Ela vai descobrindo que aquilo faz parte dela, né? E isso acontece lá no comecinho. Muitas vezes as pessoas não sabem por quê. Não tem essa informação, não tem esse conhecimento, tá bom? Então a criança ela vai nascer, ela vai começar primeiro aquele momento de que dorme bastante, né? Depois começa a ficar um tempo mais acordada, tudo mais. Então já começa aí, já começa nesse período a criança a ter esses movimentos, a ter esse desenvolvimento das suas habilidades, tá bom? E vamos lá, ó. Quando começar a estimular? Quando que eu devo começar a estimular a minha criança? Então, quando um bebê nasce, ele passa mais tempo dormindo do que interagindo, né? E isso vai mudando conforme vai passando o tempo, né? Então, vai passando os dias, né, as semanas. Então o bebezinho no começo ele só dorme mesmo, né? Depois ele começa a ficar mais acordado, mais atento, né? Sim. Então quando ele começa a ficar mais tempo acordado,
a gente tem que prestar atenção nos detalhes, né? Em que a gente está proporcionando para a criança. Então a criança, ela vai querer começar a pegar, não é assim? Ela vai começar a querer puxar, né? Então isso, ela tá querendo levar as coisas na boca, não são movimentos? Então esses movimentos que a criança faz, gente, já é o desenvolvimento da sua coordenação motora. Então a gente tem que oferecer algo que ela se interessa a pegar, né? Estimular ela com coisas coloridas, chamar bastante a atenção da criança. Então, na primeira infância, a coordenação motora já começa a ser estimulada, já começa a ser desenvolvida. Então lá no comecinho, quando a criança já é um bebezinho e já começa a querer pegar, arrastar, puxar, né? Fazer esses movimentos, ainda mesmo antes de engatinhar tudo mais, ela já está praticando a sua coordenação motora, certo? Então a gente deve prestar atenção, que é desde o começo, a gente precisa estimular essa coordenação do bebezinho, certo? Então, o desenvolvimento da coordenação motora irá acontecer de forma natural e, obviamente, necessitará de estímulos para que o resultado seja ainda melhor e dentro do esperado. Olha lá. Então, se eu estimulo a minha criança, coloco objetos coloridos, olha lá o bebezinho, quem está no YouTube está vendo aqui o slide, está tentando pegar, porque é colorido, chama atenção, né? Então ele quer pegar, ele já tem esse movimento, né? De querer puxar, de pegar, arrastar. Então, quanto mais eu estimulo, quanto mais eu proporciono objetos que vai chamar a atenção da criança, muito mais muito melhor será o resultado que ela vai ter, né? Em relação ao seu desenvolvimento da coordenação motora, tá bom? Então a gente deve deixar a criança explorar o ambiente, à vontade, né? É lógico, a gente precisa estar sempre orientando, estar sempre ali olhando, né? Apoiando a criança, vendo o que a criança está fazendo para evitar até acidentes domésticos, tudo mais. A gente precisa estar com essa criança, né? Participar desse desenvolvimento dela. Então, através de que a gente proporciona isso? Através das brincadeiras. Então, através de brincadeiras, através de objetos que chamam a atenção da nossa criança, tá bom? Então, a brincadeira é sempre o melhor método para a gente proporcionar aprendizagem, proporcionar desenvolvimento da coordenação motora, é sempre através do brincar, tá bom? E como estimular a coordenação motora? Aqui, então, nós vamos entrar nessa parte, né? Como que eu faço para estimular, então, a minha criança? Você que está em casa, né, com a sua criança, você quer estimular ela para ter uma melhor coordenação motora? Então, através de músicas, né? De pinturas, de brincadeiras. Então, na internet tem várias opções, né? Eu pesquisei, vocês aqui no Face e no Instagram não estão vendo, mas lá no YouTube está o slide. Eu pesquisei e eu vi um modelo que você coloca os zippers, né? Coladinho para a criança abrir e fechar. Então, esse movimento, sabe? De vai e volta, né? Então, a criança começa a ter essa noção, né? Esses conceitos de cima, baixo, abre, fecha. Tudo isso faz parte do seu desenvolvimento e a gente precisa proporcionar isso para nossa criança. Então são coisas simples, a gente consegue fazer dentro da nossa casa, né? E muitas vezes a gente não faz, não perde a chance de desenvolver uma certa habilidade por não ter esse conhecimento, não saber, né? Então, olha lá, a coordenação motora infantil permite que a criança consiga dançar, pular, fazer tarefas que irão se aperfeiçoar para ela chegar, né, até conseguir recortar um papel, né, até ela chegar lá na fase que vai conseguir pegar no lápis direitinho para fazer a escrita. Então, tudo isso a gente vem praticando aonde? Lá no comecinho, na primeira infância, desde bebezinho, né, que a gente começa a ter esse olhar para desenvolver a coordenação motora da nossa criança, tá bom? Então agora eu vou explicar para vocês como que é a divisão, né, da coordenação motora grossa e da coordenação motora fina. Então vamos lá.
A coordenação motora grossa ela é determinada pelos movimentos musculares dos membros maiores, onde definem os movimentos habilidosos, então aqueles movimentos maiores que eu falei para vocês, né? Essa é a coordenação motora grossa. Então, movimentos de correr, de saltar, subir escadas, né? Isso a gente chama de coordenação motora grossa. Então, esses exercícios muitas vezes são utilizados em atividades esportivas, né? Então, a gente vê, às vezes, muita criança com dificuldade, né? De conseguir ter aquela habilidade na coordenação, porque alguma coisa que não foi bem trabalhada, não foi bem desenvolvida lá no comecinho, né? Não foi bem olhada. Então, por isso a gente tem que ter esse olhar, ter essa atenção para desenvolver a coordenação motora da nossa criança, né? Muitas vezes na escola a gente via criança que tinha muita dificuldade em participar dos jogos, em participar das brincadeiras, né? Na aula de educação física, porque não tinha noção de lateralidade, não tinha noção de coordenação mesmo, né? Porque isso às vezes deixou se passar, né? Não foi bem trabalhado, não teve uma boa educação infantil, de qualidade. Tudo isso que a gente sempre vem falando aqui, que a gente precisa olhar, prestar atenção, certo? Então, a coordenação motora grossa define esses movimentos, os movimentos mais amplos do nosso corpo, tá? Como correr, saltar, escalar, tudo mais. Então, esses movimentos, essas habilidades, elas fazem parte da coordenação motora grossa, tá? Agora vamos ver a coordenação motora fina. Então, já a coordenação motora fina, ela é dos músculos menores, né? Já é aquelas habilidades mais finas, mais que vêm das mãos, né? Dos dedos, dos nossos pés. São verificados através de pintura, né? Manuseio de materiais como lápis, a gente manusear, saber segurar o lápis, né? Saber manusear a tesoura, por exemplo. Então, isso tudo faz parte da coordenação motora fina, certo? E exige movimentos mais firmes e delicados, devendo ser mais preciosos. Esses movimentos são utilizados durante toda a vida. Então, esses movimentos mais finos, mais delicados, né? E a gente vai desenvolvendo ele ao longo do nosso processo, né? Ao longo do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento. Então, quando a criança ela está começando a usar a tesoura, a gente começa a ver que ela já está conseguindo ter essa habilidade, né? De manusear a tesoura, a gente oferece para ela depois o lugar para ela passar por cima, né? Vai dificultando mais um pouquinho, por quê? Para ela ir avançando mais. E quanto mais ela pratica, melhor ela fica, certo? Então, a coordenação motora fina faz parte desses movimentos, principalmente pinça, tá? Então, se você tem criança em casa, pequenininho, muito legal você fazer atividade com prendedores, sabe? Fazer a criança pegar com um prendedor de roupa, algodão, algum objeto que tiver, porque ela vai fazer esse movimento. Isso aqui fortalece muito a musculatura, né? Das mãozinhas e ajuda demais pra gente desenvolver a coordenação motora fina na nossa criança, tá bom? Então, já expliquei a coordenação motora grossa, a coordenação motora fina. Agora nós vamos entrar assim, ó. Em cada fase eu vou explicar, né? Desde bebezinho, chega no aninho, 2, 3. Vou passar por toda a primeira infância e vou explicando para vocês o que é esperado, né? O que a criança deve desenvolver. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá? Então, vamos lá. E desenvolvendo no seu tempo. Por que eu coloco isso? Porque cada criança tem seu ritmo, não é? Então, por mais que seja esperado, a gente sabe que cada criança é única. Cada criança vai aprender no seu tempo. Mas é bom eu saber o que é esperado para que eu possa ajudar minha criança, tá bom? Então, olha lá. Com a ajuda de atividades bem elaboradas e dinâmicas, né? Dinâmicas, a gente precisa oferecer algo que chama a atenção da nossa criança, que a criança tenha prazer em fazer. Senão ela vai se negar, né? Ela não vai achar interessante aquilo e simplesmente ela não vai praticar, tá? Então, através de atividades bem elaboradas e dinâmicas, é possível receber respostas imediatas e, sendo assim, a gente pode avaliá-las, né? Então, a gente proporciona
uma atividade legal para a criança, a gente tem esse resultado, a gente tem essa resposta da criança. A gente tem que prestar atenção no que a criança gosta, quais são as atividades que chamam a atenção dela, né? Para a partir daí eu conseguir elaborar outras propostas para minha criança, tá? Então, o desenvolvimento da coordenação motora se inicia juntamente no nascimento do bebê. Ah lá. Então, para quem pergunta quando começa, quando que eu tenho que começar a estimular, já deve estar começando, gente. A criança ela é um processo de quando ela nasce, ela já está desenvolvendo muitas coisas. Então, a gente precisa já começar a pensar nisso, né? Como que eu vou desenvolver com a minha criança? O que é que eu vou fazer com o meu bebezinho? O bebezinho tá aí, a gente não pode só deixar o bebê, deixar cuidar e deixar ele numa tela. Não, a gente precisa prestar atenção que tem várias habilidades para essa criança desenvolver nessa fase. E eu preciso ter esse conhecimento, eu preciso estar interagindo com a minha criança, tá bom? Então, o amadurecimento é essencial para a criança ter interesse pelos objetos ao seu redor e receber estímulos para esticar, pegar, apertar, puxar. Então, olha lá, eu coloquei aqui a imagem do bebezinho puxando, né? Você coloca vários fiozinhos dentro de uma lata, faz os furinhos e a criança puxa. Então, é um movimento, não é? Então, quando ela faz esse movimento, ela está já desenvolvendo essa coordenação motora, né? Ela vai estar fortalecendo esses músculos, né? Então, e também prestar atenção no que a gente vai oferecer para a criança. Prestar atenção para ver se não é colorido, né? A criança chama atenção por coisas coloridas, por coisas que são diferentes do que ela já está habituada, né? No cotidiano dela. Então a gente precisa prestar atenção nisso, como que eu ofereço esses materiais, esses recursos para chamar a atenção da criança, para que ela queira pegar, né? Para que ela queira puxar, para que ela queira empurrar, né? Tudo mais. Ela fazer esses movimentos que vão facilitar e vão desenvolver sua coordenação motora, certo? Então, com o passar dos meses, esses movimentos eles vão ficando cada vez mais aprimorados, né? Então a criança ela vai se desenvolvendo, ela vai crescendo, vai tendo a maturação cerebral, tudo mais, né? E ela vai tendo mais aperfeiçoamento, ela vai conseguindo, né, alcançar novas possibilidades, né? Então ela já consegue escalar melhor, ela já consegue ter uma pega melhor, né? Ter esse movimento mais preciso, certo? Então a gente precisa prestar atenção nisso. E aí ela tem os seus novos aprendizados, tá? Então a gente fala assim, mas a criança é tão bebezinha, gente. O bebezinho, ele aprende o tempo inteiro, né? Nós já falamos sobre aprendizagem aqui. Então, tudo que a criança, ela vivencia, ela experiencia, é um aprendizado que ela está tendo, certo? Agora vamos ver a fase do engatinhar. Olha lá. Então, por volta dos 6 aos 10 meses, né, de vida, a criança começa a engatinhar, né? E quando ela começa a engatinhar, a gente fala que ela ganha uma liberdade, não é mesmo? Então, ela ganha uma liberdade. Então, aquele espaço que antes era limitado, né, que ela ficava só ali naquele chiqueirinho, né, ficava no bercinho ou no carrinho, não, agora ela já vai ganhar liberdade, ela vai ganhar espaço. Então, agora ela já começa a ganhar novas possibilidades de novas conquistas, não é assim? Então, o espaço que antes era limitado, agora fica muito mais amplo, né? Quando a criança começa a engatinhar. Então, ela já começa a querer subir nos móveis, não é assim que as crianças fazem, gente? Ela começa a querer escalar no sofá, mexer, né? Aí começa a mexer nas panelas da mãe que tá debaixo da pia, não é assim? Então, tudo isso faz parte do desenvolvimento dela. Ela vai explorar, ela vai conhecer, né? Percebe como que vai mudando as fases, né? Vai mudando e vai aprimorando. Então, tudo isso são fases que a criança vai passando e faz parte do seu desenvolvimento motor, né? E a gente tem que saber o que é que a gente pode fazer para ajudar nossa criança, né? Tem atividades que a gente faz quando a criança está engatinhando, né? Para poder deixar a criança muito mais apta, né? Muito mais conseguir ter mais aprimoramento nos seus movimentos. Então, tem atividades que a gente faz, escalar, né? Os circuitos que a gente monta, né? O
túneis, né? A gente faz atividades assim com a criança, não faz? Para deixar a criança ela ter esse movimento e ela ir avançando cada vez mais, desenvolvendo cada vez mais, né? Então, chegou aqui na parte do engatinhar, então já é outra fase da criança. E aqui já tem várias coisas para ela poder também desenvolver, tá bom? Então, olha lá, ela já consegue sentar, né? Ela já consegue se virar, levantar com mais segurança. Então, ela vai progredindo a cada fase que ela vai passando, certo? Agora, passando um pouquinho, gente, vamos para o primeiro aninho, que é quando a criança começa a andar. Então, já saiu do bercinho, já saiu do engatinhar, agora começa a andar, né? Aí tem mais liberdade ainda, né? E essa conquista, né? A gente espera tanto, né? Tem criança que anda com menos de um aninho, tem criança que anda com um aninho e pouquinho, cada criança tem sua fase, né? Então a gente precisa respeitar o tempo da nossa criança. Então não é porque o da minha amiga já anda e o meu ainda não anda, né, que eu vou ficar desesperada. É normal essa ansiedade de mãe, né? A gente quer que tudo aconteça na nossa hora, mas não é assim, né? A gente precisa dar esse tempo para a criança, a gente precisa respeitar o tempo da nossa criança, que cada criança é única, certo? Então agora a criança que ela já começa a andar, ela já começa a ter mais autonomia, né? Então já começa a gente querer deixar ela querer fazer a alimentação sozinha, né? Levar o garfo até a boca sozinha. Então a gente tem que deixar, né? Porque é uma forma da gente desenvolver autonomia, da criança desenvolver essa coordenação, né? De levar o alimento até a boca. Então tudo isso a gente precisa pensar, a gente precisa proporcionar para o nosso bebezinho, porque às vezes eu só fazer por ele e não deixar que ele faça, eu estou prejudicando e não ajudando o meu bebê, tá? Então aqui é a fase do aninho, então um aninho já anda, já começa a explorar o ambiente, busque brincadeiras, busque estratégias que a criança ela tenha que escalar, que ela tenha que sentir. Nessa semana eu postei o tapete sensorial, ótimo, perfeito para criança de um aninho, porque, gente, eles gostam de ver essas novas texturas, tudo para ele é novidade, né? Tudo é novidade para a criança. Então a gente tem que proporcionar essas diferentes texturas, diferentes cores, diferentes tamanhos para nossa criança, ela conhecer, ela explorar, ela ter essas novas sensações, tá? E que eu estava falando também do alimento, da gente deixar a criança se alimentar, já levar sozinha a mamadeira, né, na boquinha, já levar o garfinho, já levar, né, já ter esse movimento, porque ao mesmo tempo que eu estou desenvolvendo a autonomia, eu estou desenvolvendo também a coordenação motora da minha criança, tá? Então tudo isso tem que ser bem pensado por nós, a gente precisa ter esse olhar diferenciado, tá bom? Ai, obrigada, Mel. Te amo, Mel. Minha mentora maravilhosa. Então, vamos lá. Continuando agora, ó. Então, a brincadeira, seja ela qual for. Então, por isso que a gente fala, gente, a criança, ela aprende brincando. Então, a gente precisa estar o tempo inteiro brincando, interagindo com a criança. Porque a criança, ela brinca, né? A maneira dela explorar o mundo é através das brincadeiras, é através desse mundo lúdico, né? Através do faz de conta. Então a gente precisa entrar nesse universo da nossa criança, tá? Então você tem feito isso, você tem pensado dessa forma, pensado, né? De como você consegue ter esse interesse da sua criança para você proporcionar para ela o melhor, para você interagir melhor com ela, certo? Porque todos nós conseguimos passar muitos conhecimentos para a criança, tá? Nós como famílias, né? Quem fica com a criança o tempo inteiro tá passando muito conhecimento para ela. Então a gente precisa sempre nos certificar que estamos fazendo o melhor, que nós estamos pensando no aprendizado da nossa criança, tá bom? Então, olha lá, a brincadeira, seja ela qual for,
sempre será um exercício constante para aprimoramento da coordenação motora infantil. Então, qualquer brincadeira que você proponha, pode ter certeza, você está contribuindo para o desenvolvimento motor da sua criança, tá bom? Então, por exemplo, empurrar um brinquedo. A criança, quando ela está empurrando, né, um brinquedo, além dela trabalhar as pernas, os bracinhos, seus olhos, né? Porque ela tem que prestar atenção para onde vai, né? Então tudo isso ela tá sendo trabalhada, todas essas habilidades. Então a habilidade motora, a habilidade de percepção oral, percepção visual, desculpa, né? Ela tem que estar vendo para onde esse brinquedo vai, para onde ela vai levar, né? Então tudo isso a gente está trabalhando. Então qual seja a brincadeira, com certeza uma habilidade está sendo desenvolvida ali. Tá? Então, por isso que é indicado que as crianças brinquem à vontade, em espaços, né, amplos, que ela tenha essa capacidade de se movimentar, né, de conhecer o seu próprio espaço, o seu próprio corpo, tá bom? E também deixar o local, obviamente, né, sempre protegido, seguro para a criança, né, gente? Então, a gente precisa deixar o local assim seguro, onde não vai cair nada, que não, a criança não vai pegar nada, porque não pode, que possa ocorrer algum acidente doméstico, né? Ter atenção quanto a isso também. Então a gente precisa se certificar disso. Então por isso que eu falo, sempre orientando, sempre intervindo, sempre de olho no que a criança está fazendo, tá bom? Agora vamos para a fase dos 2 aninhos, ó. Então a criança ela já consegue se movimentar sozinha, né, com os 2 aninhos e com mais firmeza. Ela já explora e sabe o que gosta de fazer. Ela já começa a ter muito mais, né, autonomia, já começa a querer escolher, né, o que ela quer fazer. Começa a ter mais conhecimentos, né, mais autonomia, tudo mais. Então, ela, através de desenhos, rabiscos coloridos, a gente vê que ela ainda tem uma certa imaturidade na coordenação, né? Mas ela já consegue fazer os seus rabiscos, né? A ter, né, essa pega, por isso a gente fala, quando você vai entregar para a criança um giz, que seja um giz mais grosso, né? Então, por quê? Muito fininho, a criança tem que ter muito mais habilidade, né, para poder pegar. Então, se for aquele giz de cera mais grossinho, a criança vai ter mais firmeza para segurar e fazer seus rabiscos, certo? E aí ela vai estar desenvolvendo a coordenação motora fina, que nós já explicamos, e a percepção, né, visual, tudo mais. Então, qualquer brincadeira, qualquer atividade que eu coloco minha criança, com certeza eu estou desenvolvendo algo nela. Eu só preciso observar o que é, tá bom? Então, nessa fase também dos 2 aninhos, muito legal você pintar com os dedinhos, né? Deixar a criança pintar com os seus próprios dedinhos. Então, ela vai lá, molha o dedinho no guache, faz suas pinturas, né? Então, isso também é bem legal. E elas respondem bem à linguagem corporal, elas adoram dançar, né, nessa fase. Então é uma fase legal para a gente poder dar para nossas crianças aqueles movimentos, as coreografias, os ritmos, né, das músicas que elas começam a imitar, a fazer, porque elas já estão mais habituadas a isso. Então elas já têm essa habilidade mais desenvolvida, né? Então a gente precisa pensar nessas atividades, tá? 2 aninhos bem legal também, tá bom? Agora vamos pro 3 e 4 aninhos, ó. Então já com maiorzinhas, com 3, 4 aninhos, além das brincadeiras, descobertas e exercícios que tornam mais intenso, agora então ao invés, né, um exemplo das meninas, então ao invés de só colocar a bonequinha para dormir, né, para balançar, elas já conseguem dar a papinha, né, na boquinha da boneca. Então, olha só como que já avança, né, o seu desenvolvimento motor. Então, ela já tem essa habilidade, né, de apontar onde que tá certa a boquinha, para dar papinha para bebezinha. Os meninos já começam a gostar, não precisam mais só empurrar o carrinho, né? Já começam a gostar daqueles carrinhos de controle remoto, porque já tem essa habilidade motora, né? De manusear, não é verdade? Aqueles controles para colocar o carrinho para frente, para trás, né? Então, já vem
avançando, desenvolvendo e conseguindo novas habilidades, tá vendo? Então o carrinho que antes era só empurrado, agora vai ser conduzido através do controle remoto, né? Então ela vai avançando, gente. Nossa criança ela avança e a gente precisa ver esses avanços, a gente precisa vibrar com eles, incentivar nossa criança. Nossa, que legal, você já consegue, né? A gente precisa motivar nossa criança, certo? Então, esses movimentos são importantes. Eu coloquei aqui um slide da menininha com o prendedor, prendendo, né? A gente faz um varalzinho e pede para a criança ir lá aprender. E são atividades ótimas para a criança desenvolver essa coordenação motora fina, né? Que é dos movimentos da mãozinha, de pegar com pinça, com pegador que a gente pega, né? Os alimentos, deixar a criança pegar, né? Então são coisas simples, a gente consegue fazer em casa. E através dessas atividades a gente consegue desenvolver muitas coisas na nossa criança, gente. Então uma simples dobra de roupa, né? Ajudar a criança, ensinar ela como que faz a dobra. Então esse movimento, né? Meias, né? Ensinar a criança a pendurar as meias, a virar do avesso, desvirar, né? Tudo isso são coisas simples do nosso dia a dia e a gente consegue fazer com a nossa criança em casa. Agora passando para os 5 aninhos, ó. Aos 5 anos, a grande maioria das crianças já possui grande controle da coordenação motora. Então é esperado, né, com 5 anos, como ela recebeu esses estímulos, esse ambiente, né, como já foi pensado isso para ela, aos 5 anos ela já está com essa habilidade bem desenvolvida, né? Mas a gente sabe que nem todos, né, gente? Eu tive criança em 2º ano que não sabia recortar, não tinha coordenação para recortar em cima do espaço certinho, não tinha coordenação para escrever dentro da linha certinho. Por quê? Foi uma falta que teve lá na primeira infância, né? Foi algo que se deixou passar, foi algo que não foi bem trabalhado. Então, por isso que eu sempre falo, presta atenção nas habilidades, presta atenção como vai estimular a criança, porque tudo isso vai ser refletido lá na frente. Então, hoje, às vezes, algum bebezinho acha que não tem que pensar nisso, que está longe, mas não, é aí que tudo começa. Então, a gente tem que se despertar para isso, né? Então, com 5 anos, eles já conseguem segurar com mais segurança a caneta, né? O lápis. Então, eles vão utilizar da tesoura de forma mais precisa, né? Já tem mais esse domínio do equilíbrio, tudo mais, né? E consegue também já andar, alguns já andam até de bicicleta sem rodinha, né? Eu já vi crianças pequenininhas, com 4 aninhos, já andando sem rodinha. Então, isso aí é uma prática, né? Aprender a andar de bicicleta é uma habilidade. Então, se eu vou todo dia praticando, uma hora eu consigo, né? Então, quanto antes eu começar, mais cedo minha criança vai desenvolver essa habilidade, tá bom? Então, eles conseguem também com 5 anos dançar, pular, correr, né? Então, agora os movimentos são mais aperfeiçoados, né? Então, ela já passou por um processo, ela já está em outro nível, né? Então, aqui a gente já começa a querer que a criança faça do espaço delimitado, né? Faça os desenhos num certo espaço mais delimitado para fazer com que ela tenha essa coordenação motora fina mais desenvolvida, né? Mais exigida. Então a gente começa a dar para ela o que recortar, mas para ela passar naquela delimitação que a gente colocou, né? Passar por cima do risco que a gente fez e tudo mais. Então aqui vão mudando também as habilidades, as atividades, desculpa, é aquilo que eu falo. A gente tem que estar sempre desafiando a nossa criança. É lógico, a gente precisa dar atividades que ela consiga fazer, senão ela vai ficar frustrada. Mas a gente tem que dar um desafio. A criança ela tem que ser desafiada, tá? Porque senão não vai ser interessante para ela. Agora vamos chegar lá nos 6 aninhos, ó, que é o que eu sempre falo. 6 aninhos a gente espera que todas essas habilidades estejam desenvolvidas, inclusive o que nós estamos falando hoje, a coordenação motora, que é tão importante na hora da leitura, da escrita, né?
do movimento da escrita, de escrever dentro da linha. E a gente vê, as professoras do primeiro aninho mesmo, falam bastante, né, que quando começa o primeiro aninho, a criança tem essa dificuldade, porque ainda não foi bem desenvolvida, alguma coisa que faltou. A criança ainda tem essa dificuldade de escrever lá dentro da linha, né? Lógico, gente, no começo é assim mesmo, mas a criança precisa despertar, né? Ela precisa desenvolver isso daí. Agora, a criança chegar no segundo ano com esse problema, coisa que eu já vi, né, já vivenciei, então é algo que lá atrás não foi trabalhado, não foi pensado. Tá bom? Então vamos lá. Quando a criança chega aos 6 anos de idade, a alfabetização é iniciada. O treinamento intenso com giz de cera, lá o que nós trabalhamos na primeira infância, o giz de cera, a pinça, né, a pega, né, a gente fala do pegador, trabalhar muito com o prendedor. Então tudo isso a gente vai ver refletido agora, né? Na hora da alfabetização, na hora que a criança realmente tem que pôr à prova a sua habilidade de escrever, né? De conseguir segurar no lápis, de conseguir fazer ali no espaço que está delimitado para ela. É ali que vai ver se a criança realmente desenvolveu bem essas habilidades, tá? Então agora ela já começa de forma precisa, as letras elas começam a surgir, né? Primeiramente as letras de forma, depois os números, aí vai passar pela letra cursiva que a gente fala, né? Que é a letra em extenso, né? E aí ela vai ampliando, né? Os seus aprendizados, as suas conquistas, então ela vai se desenvolvendo. E isso, é lógico, com a prática, no dia a dia. Uma coisa que a gente fala bastante também na alfabetização é sobre a caligrafia. Gente, caligrafia, escrita, é prática. Muita gente fala, Cláudia, mas minha criança tem a letra muito feia, o que eu faço? Minha sala, gente, eu trabalhava todo dia caligrafia. Eles faziam todo dia caligrafia. Eu dei aula no 2º ano. E eu tinha, assim, né, muita exigência com eles mesmo de letra, sabe? Eu gostava de fazer o movimento direitinho para eles aprenderem o traçado, como era feito. E aí eu ficava em cima de cada um. Aqueles que eu via que tinha mais dificuldade, eu pegava na mão para poder fazer mesmo o movimento, sabe? Então a gente percebia o que acontecia. Era a coordenação que não era bem desenvolvida. Então, porque aqueles que já têm a coordenação bem desenvolvida, quando você passa o traçado, eles pegaram, já foi, já vai, aquilo vai se tornando uma prática para a criança, né? E a minha sala, sempre a maioria das crianças tinham letra ótima, letra bem feitinha, porque eu trabalhava, eu exigia dia a dia, é trabalho assim diário, não é fazer hoje, a semana que vem, não, é todo dia, fazer cada letrinha, depois de passar pelas letrinhas, fazer as sílabas, fazer as palavras, né? Porque eles se perdem muito, né? Eles têm dificuldades, então a gente precisa estar ali no dia a dia exigindo deles, né? Então, a caligrafia, nos 6 anos, é uma super ferramenta para a gente desenvolver a coordenação motora da nossa criança, né? Porque além de ela estar desenvolvendo a coordenação motora, ela também vai estar praticando a letrinha, vai conseguir fazer a letrinha bonitinha. Eu sempre falava, se você fizer a letrinha feia, vai ficar pro resto da vida. Então aprenda a fazer bonito, fazer caprichado, para ficar com a letra bem bonita, ficar com a letra legível pelo menos, né? Que a gente consiga entender, tá? Então, nessa parte da alfabetização, é muito legal a gente prestar atenção na caligrafia também, tá? E é lógico, gente, continuar, né, com a tesoura, a habilidade da tesoura, porque isso daí é um processo, tá? Então a gente tem que continuar proporcionando essas atividades para nossa criança, né, de pintura, da parte motora mais grossa, né, que é a parte das brincadeiras, do pular, né, do equilíbrio, tudo mais que a gente precisa prestar atenção, tá bom? Então as crianças, elas se desenvolvem e aprendem as novas habilidades em tempos diferentes, tá? Então por isso não se deve cobrar e nem comparar com o desenvolvimento dos demais. Aquilo que a gente sempre fala, né? Cada criança tem seu tempo, eu preciso saber o que é esperado. Só que não é porque naquele período que minha criança também será. Só que eu preciso saber o que é esperado para eu poder
a estar ajudando a minha criança, senão eu passo a fase e passo a oportunidade de ensinar algo para ela, de estimular uma habilidade que ela já poderia estar tendo, tá? Então é importante conhecer o que é esperado em cada fase e como podemos estimular a criança para que ela se desenvolva plenamente, é aquilo que eu sempre falo. A criança ela precisa de muitas intervenções nossas, precisa de mais do nosso conhecimento, precisa de mais do nosso afeto, do nosso carinho, da nossa motivação, né? O principal, né, gente? Motivar a nossa criança, estimular a nossa criança. E sempre no amor, né? É aquilo que eu falo, aprender com afeto. A criança aprender sempre no amor, no que ela tem interesse, no que ela gosta. Então não adianta eu querer ficar massacrando a minha criança, não vou conseguir nada com ela. Agora, quando eu tenho esse conhecimento, eu tenho essa visão, eu consigo com certeza ajudar minha criança, porque eu vou saber o que é que eu vou fazer para estar ajudando ela através do interesse, do que ela gosta, né? Então eu vou mudar minha estratégia, eu vou mudar a minha maneira, né, de agir ali diante daquela situação, tá bom? Então por hoje era isso que eu queria passar para vocês. É lógico, gente, em 40 minutos aí eu não consigo passar tantas coisas para vocês, mas é para ter mais uma noção, né? Sobre a coordenação motora, sua importância, a gente saber agir com a nossa criança, ajudando nesse desenvolvimento tão importante que é a coordenação motora, né? Então a gente precisa saber interagir com a nossa criança, certo? Então agora quem tá aqui no YouTube, eu agradeço a participação, tá? Agradeço quem esteve aqui comigo até agora. E vocês também aqui no Face, obrigada por estar aqui comigo até agora. O Instagram também, eu agradeço. E pessoal, se você ainda não está na minha lista, quem ainda não está na minha lista, mamães aí, né, que seguem me acompanhando, se não estão na minha lista de transmissão e queiram receber as atividades, todo dia eu posto atividades. Me chama que eu te adiciono, tá? É gratuito, você entra na minha lista de mamães e você recebe as atividades todos os dias pelo WhatsApp. É muito mais fácil de você ver, você acompanhar e fazer com a sua criança em casa, tá bom? Então a semana que vem eu volto com outro assunto. Se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar, tá bom? Aí eu vou estar elaborando conteúdos aqui novos para ajudar vocês, porque eu sei que não é fácil, né, gente? No momento que a gente está vivendo, não é fácil a gente estar com essa responsabilidade, né? Então, a família, ela tá com uma responsabilidade enorme de ter que dar conta dos estudos da criança em casa, ter que dar conta de todos os nossos afazeres aí que a gente já tem, né? Não é fácil, eu sei disso. Mas a minha proposta aqui é ajudar vocês no que eu conseguir, diante da minha experiência, do meu conhecimento, eu poder ajudar vocês aí em casa, tá bom? Então contem sempre comigo, cuidem da criança de vocês, fiquem com Deus e um bom final de semana. Tchau, tchau, pessoal!